Bom, então minha fala brevemente aí para vocês é sobre Gauss, o menino prodígio da matemática, da teoria dos números à máquina de multiplicar, certo? Vamos falar um pouquinho aí sobre esse rapaz. Quem conhece Gauss, quem sabe um pouco da sua história, só para eu ter ideia? Olha aí, bacana. Principalmente para o pessoal da licenciatura é importante conhecer, né? Então, vamos lá. Namastê, o Deus que habita em mim, saúde ao Deus que habita em vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Agradeço por terem permanecido, né? Para a gente continuar aqui nosso movimento, né? Então, vamos começar com o nosso momento de reflexão. Sapere aude. Quem sabe o que significa isso? Rapaz, nota 10, nota 10. Tudo bem. Tu é de que curso, hein? Matemática da licenciatura? Olha só, muito bom. Infelizmente, você não é daqui, porque se fosse daqui, você tinha ganhado um ponto na minha disciplina, certo? Mas, valeu. Ouse saber. Isso era o lema de quê? Aí eu exagerei, né? Mas já valeu, já valeu. Século XVIII. Século XVIII, surgiram muitas novas mentes que desafiaram, né, o modo como o mundo pensava. Mentes que olhavam para o mundo, o mesmo mundo, né, do que as outras, mas viam esse mundo de uma forma diferente. No final do século XVIII, o mundo estava sob muita luz e sombra. A luz do conhecimento, da razão, da ciência, que começava a florescer, e sombra da muita pobreza, né, guerra. Foi um período difícil. Não sei se hoje em dia está mais fácil, né? Mas, bem, naquela época estava bem difícil também, né? Então, naquele momento, a humanidade começou a acreditar que poderia compreender melhor o mundo a partir da razão. E aí, esse movimento chamou-se Iluminismo, né? E o lema era como é teu nome? Lucian Mar? Como o Lucian Mar falou, né? Sapere aude, ouse saber, né? Então, o movimento, o pensamento naquele momento era a mudança de paradigma do pensamento e, né, e nos incitava a pensar, a usar a razão. Né? E aí, no final do século XVIII, muitas revoluções em curso. A primeira, quem lembra? 1789. Finalzinho do século XVIII. Revolução Francesa. Liberdade, igualdade, fraternidade, questionava o poder absoluto dos reis, né, de seus tronos. Próxima revolução. Revolução Industrial, né, substituir o trabalho humano, né, pelo trabalho das fábricas. E, por fim, o que a gente acabou de falar, né, o Iluminismo. A revolução na forma de pensamento humano. Né, usar a razão para substituir, principalmente, o pensamento que estava muito ligado ainda naquele momento aos dogmas religiosos. Então, convidava o ser humano a pensar por conta própria. E aí tem algumas figuras importantes. Esse cara aí, quem é? Olha aí, sempre tem alguém que salva o grupo, né? Muito bem. Embora Leonardo da Vinci não seja do século XVIII, não, desculpa. Embora ele não seja do século XVIII, né? Tá aí, Leonardo da Vinci, do século XV, né? Nasceu aí no século XV e morreu no século XVI. Quando a gente fala em Leonardo da Vinci, a gente lembra de muitas coisas, né? Pelo menos eu lembro de muitas coisas, mas muitas vezes tem uma em particular. Quem é que lembra? Quem é? Mona Lisa, né? Concorda? Então tá aí, né? Mona Lisa. Onde é que ela tá, hein? Tá lá no Louvre, né? Exatamente. Graças a Deus eu tive a oportunidade de estar lá de forma presencial para ver esse quadro. Essa imagem aqui é maior que o quadro, viu? Só para decepcionar vocês aí, quem quiser ir lá um dia, já fique sabendo, viu? O quadro é desse tamanho assim, ó, parece uma foto 3x4. Não, 3x4 não, é aquela 16, 15x21, pronto. Exageros à parte, né? Mas aqui está maior que o quadro mesmo. E você não pode chegar muito perto não, viu? Porque a área é toda isolada. Você tem que chegar lá, você vê mais ou menos lá do final da parede para cá, assim, certo? Então o negócio é pequeno, você vê de longe e você vê o tamanho de uma foto 3x4, certo? Mas vale a pena, viu? Vale a pena, é bom ir, certo? Vamos lá. E esse rapaz aí? Albert Einstein. Época?
século XIX para o século XX, né? E quando a gente fala de Albert Einstein, geralmente a gente lembra de matemática também, física, oi? Relatividade, muito bem. Prêmio Nobel, né, que ele ganhou, foi isso? Oi? Como é? Ah, muito bem, era isso que eu queria ver se vocês sabiam, né? Oi? Ah, muito bem. Pois é. Em 1905, né, Einstein publica 5 artigos, né, e esse é o ano chamado de o ano maravilhoso, ou o ano milagroso de Einstein, quando ele publica as suas 5 maiores contribuições, né, digamos assim, para a física, matemática, química, sei lá, naquele momento ali o negócio ainda era todo meio misturado, né? E aí são esses 5 artigos: o efeito fotoelétrico, o efeito browniano, relatividade restrita, a relação energia-massa, né? A energia-massa é a equivalência, né? Energia-massa, todo mundo sabe, né? A famosa E igual a mc quadrado. Sobre as dimensões das moléculas, onde ele calculou o número de Avogadro, certo? Efeito browniano é o efeito caótico das moléculas, certo? E o efeito fotoelétrico é onde ele descreve, a partir das equações de Hertz e de Planck, ele descreve a luz, né, como os fótons, né, que carregam uma quantidade de energia limitada e conseguem interagir com a matéria, certo? Então, a luz tem um comportamento ondulatório e um comportamento de partícula. E aí, em geral, a gente pensa que é sobre a relatividade, né, que ele ganhou o prêmio Nobel, mas não foi. Foi sobre esse primeiro artigo aí, que é sobre o efeito fotoelétrico. Ele ganhou o prêmio Nobel de 22, de 21, embora só tenha sido, ele só recebeu, ele ganhou, ele publicou o artigo em 1905, ganhou o prêmio Nobel em 21 por esse artigo, mas o prêmio só foi entregue a ele em 22, certo? E aí, não sei se vocês sabem que 19 de maio é o Dia Internacional da Física. Alguém sabia disso? Não? Alguém sabe por quê? Isso, muito bem, né? Tá aqui, né? Ó. 19 de maio. Você tira a barra, vira 1905, certo? Foi por isso, tá? Esse rapaz aí agora, quem conhece? Meu amigo, muito bem, sempre tem alguém para salvar. Me disse quem foi que falou, Beethoven? Olha aí, muito bem. Beethoven. Ludwig van Beethoven. Século XVIII para o século XIX. Eu ia perguntar o que ele tinha feito. Vai. Qual é uma obra que a gente lembra bastante dele? Alguma, muito bem, né? Tá certo. A nona sinfonia em Ré menor. Ok? E agora? O que é que essa galera tem em comum aí, esses 3 rapazes? Yara vai ficar danada comigo, né? Por que eu só trouxe homem aí, né? Os exemplos? Não sei, acabei de pensar nisso agora. Falha técnica. A próxima vez eu farei uma só com as contribuições das mulheres. As mulheres também tiveram muitas contribuições. Embora é mais difícil a gente elencar muitas mulheres na história da ciência, porque elas eram excluídas, né? Elas não tinham direito de participar, as mulheres não tinham direito de frequentar as universidades. Teve uma que eu esqueci o nome agora, mas que se vestia de homem para poder frequentar a universidade. Inclusive, ela foi aluna de Gauss. Aluna não é um termo anacrônico, né? Mas entenderam a ideia. E aí, o que é que esses 3 caras têm em comum? Eles têm um cabelo branco. Isso é uma coisa. Outra. São 3 gênios da humanidade, né? E aí, eu quero ver se... coisa para 3 gênios da humanidade. E aí agora, antes de eu falar um pouquinho mais sobre isso, eu quero que vocês analisem esse caso aqui. O que é que vocês recomendariam para essa mãe? Ela teve um filho que morreu antes de completar 1 ano e ficou viúva no ano seguinte. Aí casou-se novamente. Com esse novo marido, ela teve 6 filhos. Desses 6, 4 faleceram antes dos 3 anos. 2 chegaram até a idade adulta. Aí a pergunta é, nessas condições, e ainda mais, se você soubesse que o seu próximo filho
ficaria surdo, o que é que você recomendaria a essa mãe? Tenha ou não tenha o próximo filho? E aí? Vida difícil, né? Vida difícil. Eu acho que a maior parte de nós recomendaria que ela não tivesse, né, o próximo filho. Entenderam aí o contexto, né? Ela já tinha 7, né? 6 aqui do segundo casamento e 1 do primeiro, né? Aí, cadê? E o segundo marido era alcoolista e depressivo, viu? Olha aí. Se você tivesse recomendado a essa mãe a não ter o filho, um desses gênios não teria nascido. Dá para ouvir? Então, essa mãe é a Maria Madalena van Beethoven, a mãe do Beethoven, né? E então, como vocês estão vendo aí na história, Beethoven foi o 8º filho, né, por parte de mãe, né? E ficou surdo, começou a ficar surdo por volta de 1800, né? Como a gente viu ali atrás, ele nasceu em 1770, então por volta dos 30 anos, ele começou a ficar surdo. Entre 1814 e 15 ele perde completamente a audição do ouvido direito, em 1819 ele está completamente surdo, e em 1824 ele compôs a maior sinfonia até hoje. E não sou eu que estou dizendo isso não, isso é classificado pela Universidade de Oxford, certo? Completamente surdo. Como é que ele foi capaz de fazer isso, né? Como ele foi capaz? Primeiro porque era um gênio, né? Mas o pai dele o obrigou a estudar piano, o pai dele também era músico, ou musicista, não sei nem como é o termo certo. E desde cedo ele treinou muito, muito e muito mesmo. E essa é uma das coisas que eu queria chamar a atenção. Semana passada eu estava numa palestra com a jogadora de basquete Hortência. Não sei se vocês conhecem, a galera não é mais tão nova assim, então a galera mais nova também não conhece. Uma das maiores jogadoras de basquete do Brasil e do mundo, entrou no Hall da Fama, né, entre os jogadores de basquete lá nos Estados Unidos. E no meio da palestra ela falou que, quando ela parou de jogar, né, ela já está aposentada, quando ela parou de jogar, ela trabalhou na Globo durante um tempo, sendo entrevistadora e tal, e ela entrevistou Oscar, que era o jogador de basquete também, acho que você lembra, chamado o Mão Santa, né? Alguém lembra disso? E aí ela perguntou, né, pediu a ele que ele falasse mais sobre esse apelido, né, de Mão Santa. Ele disse: o pessoal se engana muito quando diz mão santa. Na verdade, devia ser mão treinada. Cara, eu treinei muito para conseguir fazer o que eu faço, ele dizendo, né? Então, não foi milagre não, foi treino. Então, pode ter um traço de genialidade, né, de cada um, mas a perseverança é o que faz essa galera virar essa galera, né? E essa frase que eu vou dizer é atribuída a Einstein, mas eu acho que é só de brincadeira, né? Eu acho que você já deve ter ouvido. O único lugar onde o trabalho aparece depois do esforço, onde o sucesso aparece depois do esforço, é alguma coisa assim. Onde o sucesso aparece depois do esforço, tá certo? Diz aí, vai, para não me atrapalhar, diz algo aí.
Pronto, é isso aí. O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, certo? Então, para ter sucesso, tem que trabalhar bastante. Ok, né? Cadê? Pronto. E aí, sem falar de Engenheiros do Havaí, né? Ele tem uma música que eu gosto bastante. Ninguém por perto, silêncio no deserto. Eu me lembrei dessa música por causa, né, da surdez. E de como o Beethoven trabalhou também, porque depois que ele ficou surdo, ele se isolou completamente, né? Inclusive, numa carta a um daqueles dois irmãos dele, né, que eu falei que ficaram vivos ainda, só muito tempo depois que ele avisou nessa carta que de fato estava surdo, né? Então, ele, quando começou a ficar surdo, ele se isolou completamente e não queria mais contato social, mas ninguém sabia o porquê. Aí ele revelou nessa carta alguns anos depois para o irmão, né? Mas ele continuou trabalhando. Então, ninguém por perto, silêncio no deserto, o deserto é highway. Estamos sós e nenhum de nós sabe exatamente onde vai parar. Não precisamos saber para onde vamos, nós só precisamos ver. Não queremos ter o que não temos, nós só queremos viver com o mínimo de nós. Manda. Tem alguma coisa que não entenderia, mas que por conta da cultura impede o conhecimento completar. Exatamente. Eu não sei nem se eu falei isso mesmo, eu não sei por que ele se isolou. Tá, enfim. Pois é, não, mas aí o comentário dela é completamente pertinente, né? Exatamente. Né? Quando a gente tem qualquer característica que foge um pouco do padrão da sociedade, isso dificulta bastante. Então, imagina como foi a vida desse cara lá no século XVIII, né? Se hoje não está fácil. Bom, mas aí estamos chegando, né? E como era a matemática no século XVIII? A gente teve grandes nomes. Euler, Lagrange e Laplace. Estavam preparando o caminho para Gauss, certo? Que é o de quem a gente vai falar hoje. Final do século XVIII, olha, bem pertinho lá de Beethoven, né? E metade aí, meados do século XIX. Enquanto Beethoven estava transformando dor em música, Gauss transformava a curiosidade em número. E ambos nasceram em tempos bem turbulentos, né? Bem próximos, inclusive. Né? E aí a gente tem essa ideia de que muitas vezes no meio da turbulência, no meio das trevas, né, como a gente falou naquele período lá, no meio das trevas, é possível surgir luz. Né? 1º de janeiro de 1801, Giuseppe Piazzi, um astrônomo, né, faz um grande anúncio. A partir do seu observatório lá em Palermo, na Sicília, ele detectou Ceres, que era muito menor do que todos os outros planetas conhecidos. E até aquele momento, né, no início do século XIX, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno e Urano não tinha Plutão, que inclusive deixou de ser planeta, né, há pouco tempo. Né, que hoje é o planeta, hoje, desde 2006, né, Plutão é um planeta não. E ele detectou Ceres ali entre Marte e Júpiter. Só que depois de algumas semanas foi perdido porque ele passou por trás do Sol e aí o pessoal não conseguiu mais acompanhar a sua órbita e ficaram completamente malucos, né? Caramba, a gente acabou de encontrar um planeta novo, um grande fato científico e cadê? Né? E aí ficaram lá e só foi redescoberto cerca de um ano depois. Por quem? Por um jovem alemão de 24 anos de idade, de Brunswick. E esse cara anunciou onde os cientistas deviam colocar os seus telescópios para poder conseguir observar novamente lá o planeta Ceres. E esse cara é Gauss, né? E assim, de uma hora para outra, do nada, ele fica extremamente famoso. Não que ele não estivesse fazendo muita coisa, né? Mas com essa notícia, aí ele explode na mídia, né? Imagina, se fosse no YouTube hoje, ele teria milhões de seguidores, né? Se fosse no TikTok, aí pronto. Então, os astrônomos descobrem o planeta porque o matemático informa eles onde ele estaria, né? E onde estaria em seguida, porque aí Gauss consegue descrever a órbita, né, de Ceres. E ele analisou, né, toda essa descoberta dele foi a partir da análise de dados muito pequenos, né, uma quantidade muito pequena de dados que ele tinha. E aí com isso, né, analisando esses dados, ele se encantou muito com os números e queria encontrar padrões nesses números.
né? E ficou fascinado mais ainda pelos números primos. Mas o cara, assim como aqueles outros 3 gênios, o cara também era um gênio, né? 3 anos de idade, ele já estava corrigindo seu pai na matemática. Aos 19, ele decidiu dedicar-se à matemática quando conseguiu resolver um problema de geometria, certo? Mais ou menos como aquele que o professor Marcelo Viana estava falando, da duplicação do cubo lá e tal, né? Problemas geométricos eram muito importantes. O dele era descrever polígonos regulares, construir polígonos regulares com números primos de lado. Ele conseguiu resolver um de 17 lados, certo? Que até então não estava feito. Ele fez a maior parte da sua produção até os 25 anos e começou a escrever seus trabalhos em pequeno diário, que ficou guardado por 18 anos, depois que ele faleceu. Menino prodígio e gênio da matemática são alguns dos seus apelidos. Ele passou sua infância, né, de maneira bem humilde, lá em Brunswick, mas nessa época, justamente como a gente viu ali, né, toda aquela revolução do conhecimento, do iluminismo e tal, então a matemática estava muito em voga, né, o pessoal patrocinava isso, né, principalmente as cortes, os reis tinham bastante interesse e os mecenas. Então ele conseguiu apoio do Duque de Brunswick, Carlos Guilherme e Ferdinando, quando eles se encontraram, aqui, ó, eles se encontraram em 1791, e o pai do Duque tinha um colégio. O pai do Duque era um cara como esse, né, que muito rico e que se importava e se interessava bastante pelo conhecimento. Então, tinha fundado esse colégio aqui, Colégio Carolino. Meu latim está meio atrasado. E aí, conseguiu uma bolsa para Gauss na escola do pai dele, né? E aí, Gauss, num instante, resolveu, né, dominou todos os trabalhos de Euler, Lagrange e Newton. Euler e Lagrange é aqueles que eu falei, né, que precederam ele, que abriram caminho, justamente porque com base nos trabalhos desses caras, né, o Gauss tomou gosto aí pela coisa. E provou que é conhecido como o teorema de ouro da matemática, ou da aritmética, desculpa, a lei da reciprocidade quadrática, certo? Não é um negócio que envolve um pouco de... Lucas sabe, a matemática. Isso, coisa de teoria dos números, certo? Mas para o pessoal da licenciatura, se ainda não tiver contato, terá, certo? Nem se preocupe. E aí vocês comem de Lucas. E aí ele dedicou ao Duque a sua primeira obra, Disquisitiones Arithmetica. E foi quando ele compilou e publicou o material que ele tinha escrito no seu diário, né? E investigações aritméticas, tá? Eu sei que todo mundo sabe latim, né? Mas se alguém tiver esquecido. Então tá aí a capa do livro dele, certo? Disquisitiones Arithmetica. E a partir daquelas ideias, né, ele lança a base nesse livro para o que hoje a gente chama na matemática, né, a área de teoria dos números. Então, a partir dessa obra, a matemática fica conhecida como a rainha das ciências e a teoria do número, a rainha da matemática. E como ele era fascinado pelos números primos, os números primos finalizavam aí a cereja do bolo, né? Era considerado, né, os números primos eram considerados as joias da coroa. Mas os números primos não começam aí com Gauss, né? De maneira nenhuma. Alguém já ouviu falar do osso de Xangô, na África? Olha aí, muito bem, muito bem. O osso de Xangô é o registro mais antigo que a gente tem sobre os números primos, né? Claro que tudo que a gente está vendo de muito tempo para trás, né, são especulações, né? Mas está aqui, ó, o osso de Xangô está lá no Museu das Ciências Naturais, lá em Bruxelas. Quando você conta esses tracinhos aqui, ó, as marcações nesse osso aqui de cima, olha que interessante. 11, 13, 17 e 19. O que é que são 11, 13, 17 e 19? Números primos, né? Aliás, todos os números primos entre 10 e 20, né? Aí a dúvida, né, que o pessoal coloca, né? Será que os caras já estavam, na época das cavernas, já estavam pensando em números primos? Bem, aí quem quiser pesquisar sobre isso aí, fica à vontade, né? Mas ou foi apenas coincidência, né? Não sei. Vamos acreditar que eles já queriam saber, né? Fica mais legal assim. Os chineses também já falavam sobre os números primos, né, desde 1000 a.C., e atribuíam características humanas para os números. Os números pares eram os femininos e os ímpares masculinos. E também havia os afeminados, que eram os ímpares que não eram primos, certo? Por quê? Eles diziam que os primos eram os machões, que não podiam ser retangularizados. O que é retangularizado? Está aqui a ideia. O 9, que não é primo, ele pode ser escrito assim, né? Ou se a gente vai colocar umas pecinhas, né? A gente fez essa atividade lá na disciplina, né, de tendências.
Pode ser escrito dessa forma. O 10, né? Eu tenho essa, uma coluna de 10, ou duas colunas de 5. Agora o 11 não. O 11 você só coloca assim, né? Só uma coluna com os 11, certo? E com o 13 também, né? O 12 eu já posso escrever dessas três maneiras aí. Então, é isso, né? Os machões eram os números primos porque eles não se dobravam aí de jeito nenhum, certo? Os gregos também acreditaram, né, por um bom tempo aí que fogo, ar, água e terra eram o que constituía toda a matéria. Esse pensamento já mudou hoje em dia, né? Mas essa ideia ajudou a desenvolver as teorias atômicas, né? E assim, com a descrição dos elementos na tabela periódica, né, teoria de Mendeleev. E isso aí falando da matéria, mas os gregos também já tinham percebido essa característica particular dos números primos, né, e os consideravam como os átomos da aritmética. Por quê? Porque a partir dos números primos a gente consegue formar qualquer outro número, certo? Mas, isso aqui que é o legal, ainda hoje a gente não conseguiu completar a nossa tabela periódica, né, dos números primos. A gente ainda tem muito para aprender e a descobrir sobre os números primos, né? Uma das buscas incessantes ainda é uma fórmula, né, que gere números primos. Uma das primeiras marcações sobre números primos está lá em Eratóstenes, certo? Que era o diretor da biblioteca de Alexandria, e ele utilizou um método chamado de crivo de Eratóstenes, então não vou mostrar aqui, mas é bem bacana, certo? Aí, Gauss, quando era pequeno ainda, né, criança, ele recebeu um livro com a lista dos primeiros milhares de números primos. Muito provavelmente essa lista foi feita a partir do crivo de Eratóstenes. E aí ele fez, rapaz, esse negócio aqui mexe comigo, eu quero descobrir mais sobre esses números, né? Então, ele começou a pensar de uma forma diferente. E aí isso era uma das grandes características de Gauss. Pensamento lateral. Qual é o próximo número da sequência aí? Quem me diz? 23? Não. Alguém falou aí? 28. Muito bem. Por quê? Isso, né? Daqui para cá soma 2, daqui para cá soma 3, daqui para cá 4, daqui para cá 5, daqui para cá 6, daqui para o próximo 7, então 21 mais 7, 28, muito bem. Mas, em particular, se eu quisesse o milésimo termo da sequência, tu ia somando de tudinho até chegar lá? Eu quero uma fórmula, né, para descobrir o milésimo termo da sequência, por exemplo. Então, para descobrir essa fórmula e essa expressão, vamos fazer um pensamento lateral, né? Hoje em dia, pensamento lateral se chama pensar fora da caixa, né? Vamos observar o seguinte. Observe esses 4 primeiros números aqui, certo? Na verdade, os 5. O 1 é umzinho aqui, ó. O 2 é esse triângulo. O 2 não, o segundo número, tá? Desculpa. O segundo número. O segundo número 3, ó, eu posso formar assim. Um triângulo, aqui, ó. O segundo número, a base do triângulo é 2. O terceiro número, a base do triângulo é 3. O quarto número, a base do triângulo é 4. Do quinto número é 5, e assim vai. Esses são chamados os números triangulares, certo? E o que é interessante disso? Ó, o terceiro número, que é o 6, né, que é um triângulo que tem base 3, ele é a soma de quem? Do 1, do 2, do 3. Né? São todos esses pontinhos aí. O quinto número é a soma de quem? 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, certo? Então, o milésimo termo vai ser a soma de quem? Do 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, até mais 1000, né? E assim qualquer número que você queira, certo? Se você quiser o 825, 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, até 825, certo? E aí, por que eu estou falando disso? Porque aí entra aquela brincadeirinha histórica, né? Que, deixa eu ver se está aqui, tá. Como descobrir o 10º termo da sequência sem recorrer aos anteriores, né? Soma dos termos da progressão aritmética. Aquela brincadeirinha que conta que quando Gauss estava na escola, até parece que a escola de século XVIII era igualzinha a escola de agora, né? Gauss estava lá na escola, aí a professora queria manter, aí eu já outra Gauss, né? Já não era professora, né? Só mulher não ensinava naquela época. Mas aí a professora queria ver
as crianças ocupadas e queria tirar um cochilo, aí mandou todo mundo somar do número 1 até o 100, né? Que ia dar um trabalho na flecha, né? Você somar 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, isso aí demora, né? Aí, enquanto a gurizada ia ficar fazendo isso, a professora ia tirar um cochilo. Aí, na hora que ela termina de dizer, Gauss se levanta e bota a resposta em cima da mesa dela lá. Ela diz, você tá me enganando, não sei o que, tá. Mas quando ela olha, a resposta está correta, né? Sem nenhuma conta. Aí ela desconfiou mesmo, né? Mas, brincadeiras à parte dessa história, o que foi que Gauss fez? Pensamento lateral. Em vez de tentar só responder a pergunta, só fazer conta, ele, cara, vamos pensar de uma maneira diferente aqui, ó. Aí aqui meu exemplo vai ser somar até o 10, tá? Porque se fosse para somar até o 100, como foi proposto lá para Gauss, ia ficar muito pequeno aqui os pontinhos da figura, certo? Mas a ideia vale para qualquer situação. Digamos que ele quer somar até o número 10, né? 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10. Aí o que ele fez? Um triângulo, né? Como a gente viu lá o outro triângulo. Então, a primeira linha tem 1, aqui tem 2, aqui tem 3, 4, 5, 6, até que na base aqui tem 10, certo? Então, ele quer saber quantos pontinhos tem aí no total. Até se você for somar na calculadora, você não faz muito rápido. E o risco de você errar é grande, certo? Aí ele pensou. Aí ele fez, cara, tchan, peguei outra figura dessa. Igualzinha, só que virada. Aí agora, tcharam, encaixei uma na outra. Na hora que eu faço esse encaixe, o que é que acontece? Eu gero um retângulo, né? Certo? Aí o retângulo ficou como? Aqui tem quantos? Até aqui, ó, os pretos eram 10, né? Porque não eram 10 fileiras, né? 1 mais 2 eram 10. Mas aí ganhou um aqui em cima, né? Ó, que é o encaixe lá da outra parte virada, né? Ó, esse carinha aqui, ó, se encaixou bem aqui. Certo? Aí ele ganhou um aqui. Então aqui ficaram quantas linhas aqui? 11. E colunas são quantas? 10, né? Então ele fez, bom, aí é fácil. Então eu tenho quantos pontos aí no total? 10 vezes 11, né? Quantos? 110, né? Só que esse total aí, de 110, na verdade eu só quero a metade, né? Porque eu só quero um triângulo desse, né? Ou preto ou colorido, indiferente. Então 110 está dobrada a minha resposta. O que é que eu faço? Divido por 2. Então 110, qual é a resposta? 55, né? Então, assim ele demonstra, com um raciocínio, né, infalível aí, a fórmula da soma dos termos da progressão aritmética, né? É o primeiro termo mais o último termo vezes a quantidade de termos, né? Então, o primeiro termo lá era 1, né? O primeiro termo é 1, o último é 10, vezes 10, que eu tenho 10 termos, e divido por 2, certo? Então, pensar fora da caixa, certo? Aí, outra coisa que Gauss desenvolveu foi a teoria dos números, né? Como a gente falou lá, a aritmética modular. O que é esse negócio? É o seguinte, quanto é 9 mais 4? Todo mundo vai, 9 mais 4? 13, né? Depende. Se for na aritmética modular, não. Quanto é? Vamos ver. Se for 9 horas da manhã, ou 9 horas da noite, no relógio, por isso que a aritmética modular também é chamada de aritmética do relógio. Se for 9 horas, se o ponteiro estiver marcando 9 horas, mais 4 horas, o ponteiro vai estar marcando que horas? 1 hora. Então, 9 mais 4 é 1, né? E não 13. Certo? Tá aí, ó. 9, 1 hora, 2, 3, 4. Era para ter travado ali, mas eu não consegui fazer, certo? Mas vocês sacaram que o relógio parou aqui, né? Em 1 hora. Então, 9 mais 4 é 1. Certo? Isso é a aritmética do relógio. Como é? Agradecimentos ao chat GPT, que você fala. Na aritmética do relógio, a gente escreve que 9 mais 4 é congruente a 1 módulo 12. Certo? Por quê? Porque eu tenho 12 horas. Né? Então, isso significa que a cada 12 horas o ciclo se reinicia. Né? Essa é a ideia. Matematicamente, a gente diz que é o resto da divisão por 12. Né? Quando eu divido 13, 9 mais 4, 13, dividido por 12, sobra 1. O que significa esse sobra 1? Significa que ele deu uma volta completa no relógio e passou 1. Né? Essa é a ideia. No relógio, que eu estou dizendo, porque aqui é módulo 12. Certo? Mas onde é que a gente pode aplicar a aritmética do relógio na vida real? Alguém sabe um exemplo? E aí? Tinha que chamar ela, tá ali, tá? Chama ela.
Um segundo enquanto ela chama ali Gabi, ela volta, para ver se alguém sabe. Lucas, um exemplo aí de aplicação da aritmética do relógio. Caraca, essa é bem óbvia, eu não tinha pensado, exatamente. Se você está na quarta-feira, né, e aí no sábado, e aí soma dois dias, né, aí volta para a segunda, né, sábado, mais um domingo, mais um, reiniciou o ciclo, né, sem considerar que começa na segunda, né, o negócio. Boa, mais. Isso. Ah, exatamente. A gente brincava disso também. A gente chamava de 01 americano. Eu não sei se de vocês era assim também, eu não sei porque o americano. Mas era assim, aí todo mundo jogava, bota a quantidade de dedos na mão, né? Aí conta e aí fica contando, né? 1, 2, 3. Isso, aí já pensa assim, exatamente. Mais uma aplicação que eu me lembrei da aritmética do relógio. Foi aqui, ó. Eu aprendi 15 dias atrás. No balé. Certo? E essa do meio aqui, essas outras são imagens na internet, certo? Essa do meio tá aqui. Levanta aí, quem é essa moça? Aí, tá vendo? E aí, ó, eu aprendi uns 15 dias atrás, quando eu estava numa aula lá com ela, que no balé se conta até quanto? Até quanto, Gabi, tu lembra? No balé se conta até 8, e aí depois reinicia o processo, certo? Aí ela vai. Cada ciclo, né, de movimento é contado de 8 em 8, certo? Tudo bem, tá vendo? E essa é a Gabi. Mas, balé não é só assim não, né? Ou é, Gabi? É não, né? Balé é assim também, ó. Né? É bom, né? Pronto. Balé tem de tudo, certo? Conhecem a música, né? Tô ouvindo. Pronto. Eu quero ver só fazer um passinho. Pronto. Tudo bem. Então, aí, só fazendo a propaganda aí, né? A Gabi faz, né, treina balé lá no Centro de Movimento Saltaré. Mas aí algumas tentativas sobre números primos, né, para descobrir fórmulas que gerassem números primos. No século XVII, era conhecida essa fórmula aí, ó. Se 2 elevado a n módulo 2, ou congruente a 2 módulo n, se 2 elevado a n fosse congruente a 2 módulo n, então o número n é primo, certo? Aí a gente testa, né? 2 elevado a 3 é 8, módulo 3 é 2. Beleza, 3 é primo. 2 elevado a 5 é 32, também deixa resto 2 quando dividido por 5. É primo. 2 elevado a 341, quando dividido por 341, também deixa resto 2. Massa, 341 é primo. Não é isso? Aí a primeira pergunta, quando chegou aí, 2 elevado a 341. Meu amigo, vocês têm ideia de que número é esse? Eu estou dizendo que isso aqui era do século XVIII. Século XVII para século XVIII. Na época de Gauss. Ninguém tem ideia de que número é esse, né? 2 elevado a 10 é 1024. Já é grande. 2 elevado a 341 é um número gigantesco. Certo? Como é que o cara conseguiu calcular o resto da divisão de 2 elevado a 341 por 341? Para saber que dava 2, né? E aí? Quem chuta? Usou a aritmética de Gauss, né? Eu ia fazer essa demonstração, é bem rapidinho, mas não vou não, vai demorar mais, tá? Depois, quem tiver curiosidade, joga no Google que vocês encontram, tá? Mas ele usou a aritmética de Gauss, certo? A brincadeirinha lá do relógio. Mas aí vai mostrar, ó, gota de engenheiros. A dúvida é o preço da pureza e é inútil ter certeza, né? Na matemática não basta você ter certeza que o negócio está certo. Você tem que provar, né? Então, isso aqui é falso. Batia com a fórmula, né? O resto da divisão é 2, mais
no início do século XIX foi provada, né, alguém conseguiu a fatoração desse número, né, 341 não é primo, ele é fatorado em 11 vezes 31, certo? Então provar é muito importante. Euclides, né, 300 anos antes de Cristo, começou com essa brincadeira aí, lá no seu livro Os Elementos, né, quando ele tratava de geometria, e no início, e depois ele fala sobre as propriedades dos números, e uma das demonstrações clássicas lá é que existem infinitos números primos, certo? Mas aí depois a gente tem ali Fermat, depois não, antes, né, antes de Gauss, tem Fermat, que lançou essa ideia, né, os números primos de Fermat, a partir dessa fórmula, mas só vale até o quarto número de Fermat, a partir do quinto a fórmula não funciona. Mas ele também descobriu outras coisas, né, com essa brincadeirinha aí, né, que quando o número primo deixa resto 1, quando é dividido por 4, ele pode ser escrito como a soma de quadrados, ó, 5, por exemplo, certo? Pode ser escrito como 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. O 13 pode ser escrito como 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado, né? E assim vai, tá? A gente teve Mersenne também, que em vez de querer somar 1, quis tirar 1, né? Então ele sugeriu, né? 2 elevado a n menos 1 seria primo, e aí deu certo até esse número aqui, né? Depois teve outros problemas. Euler também se interessou um pouco por isso, principalmente trocando cartas com um rapaz chamado Goldbach, acho que vocês já devem ter ouvido falar dele, né? A famosa conjectura de Goldbach. Qualquer número par maior do que 2 pode ser escrito como a soma de 2 primos. Essa conjectura ele discutiu com Euler, ele propôs essa ideia numa carta, né, quando ele estava conversando com Euler, e foi Euler também que provou que o Fermat estava errado aqui, ó, na fórmula dele, quando você faz com n igual a 5, aí essa brincadeira dá errado, certo? E aí ele também encontrou outros casos interessantes, ó, essa expressão de x ao quadrado mais x mais 1, ela também gera primos, até o 39, aí no 40 dá errado, certo? Mas já é complicado, né? Uma fórmula que gera 39 primos é uma boa fórmula, certo? E aí Gauss, com 14 anos, ele ganhou um livrinho sobre logaritmos e tinha uma tabela de números primos. E aí ele ficou mais encantado por isso e começou a estudar a parada dos logaritmos. E aqui é a parte a gente começou com Gauss, da teoria dos números, né, aquele negócio, até a máquina de calcular. Essa aqui é a máquina de calcular. Todo mundo, pelo menos da licenciatura aí, já deve ter ouvido falar que o logaritmo é uma função que faz o quê? Transforma no produto uma soma. Beleza. Ou seja, em vez de você fazer uma multiplicação, que é mais difícil, você precisa fazer uma soma. Mas eu fiquei curioso com esse negócio, porque eu também ouvi isso durante muitas vezes, né, durante o meu curso e tal, mas tá, aquela frase batia, né, você sabia repetir a frase, mas tá aí agora. Tu sabe usar o logaritmo para transformar um produto numa soma? Se eu te der essa tabela de logaritmos, e aí, tu consegue fazer uma multiplicação para mim somando? Quem consegue? Se eu quiser, por exemplo, 12 vezes 4, como é que eu faço? Claro que aqui os números são pequenos, né? Dá para você fazer de cabeça. Não vale. Eita, mano. Aí você quer reprovar, galera. Entender toda a história. Muito bem. Olha aí. Tá vendo? Uma aplicação prática aí. Mas você tinha que aprender a fazer, exatamente. Mas, ó, vamos lá. Se a gente quisesse... Quanto foi que eu falei? 12 vezes 4, não foi? Quanto é 12 vezes 4? 48, né? Mas vamos ver como é que a gente transforma essa multiplicação na soma. 12, ó, você olha o logaritmo, tá aqui, ó, 1,079. E 4 tá aqui, 0,602. Quanto é? Você vai somar os logaritmos deles, tá? Quanto é? 0,6 mais 1,7. 167, não é isso? Mais ou menos? Né? 167. Aí você vem e procura. Cadê o logaritmo que dá 167? 167, 167, 167. Aqui, ó. Aqui ou aqui? Cadê? Aqui. Porque na verdade vai dar 168 por causa das casas decimais. Porque aqui tem esse 2 e aqui tem já 79, tá vendo? Faça a conta direitinho que
logaritmos. Aí você olha para a tabela e vê quem é o número que tem esse logaritmo. 48, que é justamente a multiplicação do 12 vezes 4. Certo? Então é assim, você soma os logaritmos, aí olha quem é o número que tem aquele logaritmo lá que você somou. Pronto, está resolvido. Máquina de multiplicar, certo? E aí, só que Gauss também estava interessado, estou acabando, viu? Gauss estava interessado em descobrir uma fórmula, né, para os números primos. Né? Ele trabalhou muito nisso também, mas não conseguiu. E aí ele pensou, novamente, né, fazendo um pensamento lateral, quando as coisas se tornam muito complicadas, às vezes faz sentido parar e pensar, será que eu fiz a pergunta certa? E aí ele começou a achar que não fazia, não era, ele não estava mais interessado em fazer a pergunta sobre como encontrar a fórmula para os números primos. Ele começou a observar outra coisa, ó, o que estava aí nessa tabela. Alguém percebe um padrão aí nessa tabela? Não, fora aqui, né, que aqui eu estou multiplicando por 10, né, esse padrão aí está fácil, né, ó, o que Gauss observou na tabela lá dos números primos. A partir do 10.000, a média de números primos até aquele número vai aumentando, ó, de quanto? 2,7, 2,3, mais ou menos. Certo? Vai aumentando de 2,3. Então, cada vez que eu multiplico um número por 10, a média de números primos aumenta de 2,3. Certo? E aí ele fez, poxa, esse negócio tem a ver com logaritmo. Por quê? Ó, porque logaritmo funciona assim, ó. Quando eu pego aqui, ó, o número 1, quando eu multiplico por 10, o que é que acontece com o logaritmo? Aumenta 1, né? Se eu multiplicar por 10 de novo, eu venho para 100. Aumentou quanto de novo? Aumentou 1. Nesse logaritmo de base 10 aí, cada vez que eu multiplico por 10, o logaritmo aumenta 1, né? E aqui foi o que ele percebeu. Cada vez que eu estou multiplicando por 10, o logaritmo está aumentando quanto? Aliás, esse número está aumentando quanto aqui? Está aumentando de 2,3. Então, isso é uma característica de logaritmo. Mas aí ele percebeu que, se fosse de base 10, era para estar aumentando de quanto? De 1 em 1, né? Quando eu multiplico aqui por 10, se a base do logaritmo fosse 10, então aqui era para estar aumentando de 1 em 1. Mas não está aumentando de 1 em 1, está aumentando de 2,3, aproximadamente. Aí ele fez, então, é por quê? É porque a base não é 10, né? A base é outra base. Aí, ó, que base é essa? Hein? Pessoal da matemática, qual é a base aí? Logaritmo natural, né? Base é, certo? Ok? E aí, ele começou, a partir dessa observação, estimar a quantidade de números primos que você ia encontrar até tanto. Por exemplo, até 5. Quantos números primos existem? 2, 3 e 5, né? Se você incluir 5, existem 3. Até 10, existem quantos? 2, 3, 5 e 7, 4. Então era isso que ele queria saber. Agora, ele não estava mais interessado em calcular, em descobrir uma forma que calculasse, que exibisse, né, os números primos, mas ele estava interessado em saber qual é, dado um número qualquer, 1 milhão, por exemplo, quantos números primos tem de 1 a 1 milhão. Era isso que ele queria saber, certo? E aí, essa é a chamada π, né, a função π de n, que calcula, cuidado, aqui não tem nada a ver com o número π, tá? É só o nome que foi dado para essa função. π de n é a quantidade de números primos que tem de 1 até o número n, né? E aí, ele, com base nessa tabela aqui, né, que eu mostrei, com base nessa tabela, ele aproximou essa quantidade por esse número aí, n dividido pelo log de n, certo? Log natural, né? Mas aqui está o gráfico, ó. Se eu quero saber quantos números primos tem entre 1 e 20, ó, entre 1 e 20 está aqui, né? Ó. 20 está aqui, tem mais ou menos o que aqui? Sei lá, 7, né? Não sei. Aí é só contar e ver, mas entender o gráfico aí, né? Essa é a ideia. Aqui é o gráfico real da quantidade, certo? Essa função dada dessa forma aqui é uma aproximação, né? Mas já é uma aproximação muito boa que ele conseguiu, né? Ó. E esse, por quê? Porque esse gráfico aqui é o gráfico real, mas como eu estou mostrando aqui, ó, até 20, até 100, certo? Se eu aumentar a escala, mostrar até 1000, esse gráfico aqui é um gráfico de escada, ele fica quase uma curva suave, né? Você já nem percebe mais os degraus. Então, outra expressão em latim, cadê o nosso colega aí, professor de latim? Vai. Pauca sed matura. Ah, já está escrito, né? Ficou fácil, né? Poucos, porém maduros. A ideia era que, nesse momento, eles não queriam publicar sem ter muita certeza daquilo, né? E sem muita demonstração e sem muita prova. Embora outras pessoas
descobria uma coisa e publicava, né, sem ter uma demonstração mais rigorosa. Gauss não, Gauss estava mais preocupado com essa demonstração, por isso que ele preferia, essa era a ideia, publicar pouco, mas que os resultados fossem mais garantidos, certo? E aí está em vermelho, ó, a função π de n com os valores exatos, ó. Por exemplo, como eu falei aqui, ó, 5. De 1 até 5, ó, eu tenho quantos números primos? 3. Né? 3? O 2, 3 e o 5. Certo? Aqui você consegue ver, ó, o valor exato é o de vermelho. A função que ele criou, né, ó, n dividido por log de n, ou x por log de x, ó, como essa curva em azul, ela passa bem perto, né? Principalmente aqui no começo, né? Ela passa bem perto dos valores reais. Aí quando você passa para valores muito grandes, aí ela se afasta. Aí essa estimativa que ele fez não fica tão boa. Já serve, mas não fica tão boa. Ela vale mais para números pequenos. Aí entrou Legendre e fez um pequeno ajuste aí na expressão de Gauss e melhorou bastante, né? Agora ele disse que era n dividido por log n menos 1,0366. E aí isso já melhora bastante aquela expressão de Gauss. Mas aí também ainda não estava perfeito. E aí depois, mais tarde, ele melhora ainda a expressão de Legendre trabalhando com integrais e limites, certo? E aí ele consegue calcular de maneira exata aí a parada, certo? Pronto, quase. Foi até mais ou menos dentro do tempo, né? Fim? Não, né? Claro que não. Eu ia falar do Daniel, mas só que ele não está aqui agora. Daniel é o novo coordenador, né, da licenciatura, que é da área de estatística. E quando a gente fala de Gauss, em geral, tem uma coisa que a gente lembra muito. É o quê? E aí? Uma curva, né? Chamada curva de Gauss, que é uma forma da gente exibir a distribuição, né, dos números ao redor da média. E aí só uma demonstraçãozinha, né, que é chamada de curva de distribuição normal, ou a curva de Gauss. Onde é que essa curva apareceu aqui na nossa apresentação? Agora, só agora, né, que tu viu? Tá vendo? Aqui, ó, é essa curva aqui, certo? Essa é a chamada curva de Gauss. É isso aí, ó. Um monte de bolinha caindo de maneira aleatória, olha como elas ficam. Todas, não todas, né, mas concentradas mais perto da média, certo? Mas, claro, sempre haverá algumas nas pontas, né, os valores extremos, certo? Mas, por isso que a média é a média, né? Todo mundo está concentrado perto da média. Se não fosse, se a média estivesse na ponta, aí não era a média, era a ponta. Aí a média seria deslocada para a ponta, né? É simples, entender, né? Oi, só um segundo, ó, outra exibiçãozinha também, ó. Oi. Sim, muito bem lembrado, né? Numa outra apresentação lá da gente, a gente discutiu vários tipos de médias, né? Bem legal. Ó, quando você começa a soltar, né, as coisas. Isso aí, esse tipo de movimento aí, a gente falou também dele no começo. Quem foi que falou? Movimento o quê? Rapaz. Movimento browniano, né? Explicado lá por Einstein, no artigo de 1905. Certo? Né? As partículas se mexendo de maneira aleatória, mas elas se distribuem de maneira mais forte ao redor da média. Não é isso? Ok. Fim. Nem eu sei mais, eu mudei tantas vezes esses slides, vamos ver se tem mais. Mais uma música de Gensel aí. Não importa se só toca no primeiro acorde da canção. Me lembrei lá de Beethoven de novo, né? A gente escreve o resto em linhas tortas, nas portas da percepção. Em livros de história seremos a memória dos dias que virão, se é que eles virão. Não importa se só toca no primeiro verso da canção, a gente escreve o resto sem muita pressa, com muita precisão. Olha aí. A matemática também é feita devagarzinho, certo? Não dá para a gente querer... não só a matemática, mas todo o objetivo que a gente tem, né? Se correr, como minha avó Céu dizia, quem corre cansa, quem anda sempre alcança, certo? Então, vai devagar. Nos interessa que não foi impresso e continua sendo escrito à mão, escrito à luz de velas, quase na escuridão, longe da multidão. Isso aqui também me remete muito a como era feita a matemática naquela época. Lembra aí, século XVII, já havia energia elétrica? Não, né? Então a galera estudava como? Luz de vela, viu? Era mesmo, certo? Muitos matemáticos, inclusive, começaram, não só matemáticos, mas a galera que estudava mais, começou a desenvolver problemas nos olhos, né, por causa de estudar muito no escuro, certo? Somos um exército de um homem só, no difícil exercício de viver em paz. Não interessa o que o bom senso diz, para mostrar que essa galera foi contra ao conhecimento, né, da época e quis pensar de uma maneira diferente. Não interessa o que diz o rei, falando lá do absolutismo real, né, dos movimentos do liberalismo, né, da Revolução Francesa.
Se no jogo não há juiz, não há jogada fora da lei. Não interessa o que diz o ditado, não interessa o que o Estado diz. Nós falamos outra língua, moramos em outro país. Em geral, quem quer fazer uma coisa diferente é visto normalmente desse jeito, né? Enfim, espero que sim, nem aguento mais. Não, é isso aí, ó. Faltava o sorteio, né, que eu tinha prometido. Vamos sortear um livro. E aí, lista de frequência. Vou sortear por aqui, tá? Aí, agora é o seguinte, só ganha se tiver presente, tá? Oi. Bicho, perdeu. Não, se eu chamar teu nome aí... Como é teu nome? Juan? Tá. Alguém quer dar uma ideia aí como a gente faz o sorteio? Um número de 1 a 10. Um número de 5 a 15. Calma. De 5 a 15, bicho. Aí complicou, né? 5. Então, ó, 5. O quinto número primo, vai. Quem é o quinto número primo? 11. Então, vamos ver quem é o 11 aqui da lista. 1, 2, não, 1, 2, eu tô somando aqui, tô contando aqui as assinaturas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Henrique Pereira Barbosa. Tá aí? Acordou, muito bem, muito bem. Valeu. Eu paguei, mano, vou botar aqui dentro da bolsa. Não, isso não. Eu disse que tinha que estar presente, não falei que tinha que estar acordado, né? Tô brincando, rapaz, chega. É isso aí. Olha aí. Ganhou, tá vendo? Nunca diga nunca. Parabéns, viu? Valeu. Olha aí. Um convite à matemática do professor Daniel Cordeiro, certo? Show esse livro, viu? O professor Daniel Cordeiro é da UFCG. Muito bacana. Desde o começo do ano que eu tô pelejando para ele vir na palestra pra gente, mas não conseguiu achar. Fim. Não, só os agradecimentos, aí eu termino, certo? Bem, agradecer ao nosso instituto, né, que nos proporcionou esse momento, tá? Isso é muito importante. Mas, de maneira particular, eu queria, deixa eu ver aquele negócio, fazer alguns agradecimentos. 5 minutos, eu prometo até. Uma vez eu estava dando aula e aí eu estava com uma blusa que eu tinha trazido lá de Brasília e tinha umas frases lá sobre Brasília e tal. Aí um aluno perguntou, professor, o que é isso aí na tua blusa e tal? Eu falei, não, é um negócio lá de Brasília. Não sei, quem já foi lá em Brasília talvez sabe, falando sobre o eixinho, o eixão, tesourinha e tal, são coisas lá de Brasília. Aí, minha irmã mora lá. Aí eu expliquei, né, perguntei se ele conhecia, ele disse que não. Aí, então vamos falar aqui um pouco sobre isso, tal. Aí eu expliquei um pouco, tal. Aí o rapaz olhou para mim e fez, professor, você já pensou em dar aula de história, essas coisas assim? Você gosta tanto desses negócios, né? Você sabe tanto dessas coisas. Aí eu ri, enfim. Não, eu gosto de aula de matemática, mas eu gosto dessas coisas também. Então, antes de eu terminar com os agradecimentos, eu queria fazer um pedido de desculpas a vocês, se vocês achavam que vinham ouvir um pouco de matemática, nem sempre esse é o meu objetivo, certo? Porque assim como Gauss, eu sou curioso por um bocado de coisa. Então, acho que aqui a gente falou de arte, né? Falou de música, falou de Da Vinci, falou de história, falou mais de história do que de matemática, né? Matemática é todos os números, vocês vão ver lá com números, certo? Mas essas coisas me deixam olhando, essas coisas me fazem olhar para a vida de uma maneira diferente, né? E eu acho muito bacana isso. Então, eu acho que todo o conhecimento humano, inclusive foi uma das frases do Marcelo Viana em outra apresentação, é que a gente não deve ficar limitado só à nossa área, né? A matemática, no meu ponto de vista, é um construto humano, né? É algo construído pela nossa mente. Claro que há diversas linhas filosóficas que discutem essas coisas, mas eu acho que é algo que a gente que constrói enquanto humanidade. Para mim, a prova é a história, né? Tá aí. Gauss disputando as guerras das equações da equação pública, né? Então, são coisas que todos nós, enquanto humanidade, construímos. E a gente constrói a partir de um momento histórico em que a sociedade vive, né? Gauss estava lá naquele movimento, né, do final do século XVIII, liberalismo e tal, toda aquela confusão. Se não tivesse aquilo tudo, talvez ele não tivesse pensado da forma como ele pensou, né? Então, pensar em história, pensar em arte, pensar em música, tudo isso faz parte para a gente poder enxergar o mundo com mais qualidade, né? Quando a gente olha só por um único tipo de óculos, né, a gente vê
vê e não vê, né? A gente vê algumas coisas, mas não vê outras, né? Quem usa um óculos para ver longe, às vezes não consegue ver perto. Quem usa óculos para ver perto, às vezes não consegue ver longe, né? Então a gente tem que estar trocando os nossos óculos constantemente, né? E todas essas coisas me deixam, me fazem gostar de praticamente todas as áreas. Eu queria dizer, o professor Pedro Júnior não está aqui, mas a gente está fazendo um curso lá com ele, professor Pedro do Instituto também, e quando ele foi apresentar a turma, né, só entre os colegas professores, né, um curso de LaTeX. Aí ele falou, professor tal trabalha com isso, o outro professor tal trabalha com isso, o outro professor tal trabalha com isso, ele me deixou por último. Eu não sei se porque ele não sabia o que falar de mim ou se foi só coincidência, mas eu fiquei por último. Aí ele olhou para mim e fez, e o professor Lucas trabalha com... Rapaz, tu gosta de tudo, né? Bicho, tu trabalha com tudo mesmo, né? Trabalhar com tudo não trabalho não, mas eu gosto, me interesso por tudo, né? E eu acho que arte, história, música, né? Todas essas coisas fazem parte da vida do ser humano e a gente só consegue ser completo se a gente souber um pouquinho de cada coisa, né? E eu fiquei muito feliz com esse comentário que ele fez, né, de mim. E aí, para fechar meus agradecimentos, em particular aqui, que estão aqui meu pai e minha mãe, né, porque, graças a Deus, eu nasci e cresci num lar onde eu tive a oportunidade de ter todas essas coisas, né, de ter o despertar, né, para ter essa curiosidade, né, por essas coisas. Eu sempre vivi numa universidade, né, ou física ou psicológica. Física, meu pai numa universidade de física, né, concreto, meu pai é professor da universidade, e eu cresci dentro da Universidade Federal aqui, né, quando ele dava aula, eu acompanhava muitas vezes, né, e ficava lá brincando, eu pequeno, ficava brincando, ele dando aula, na última sala do bloco dele, lá do CT, né, do Centro de Tecnologia. E quando a gente chegava em casa, a gente continuava na universidade. Ou quando quando eu estava lá com meu pai, ou quando a gente chegava da escola. Todos os dias minha mãe chegava, né, meu pai é professor de engenharia civil, minha mãe é médica, e ela chegava e dizia, todo mundo agora vamos almoçar, vamos sentar na nossa universidade. A mesa da nossa casa sempre foi a nossa universidade, onde a gente podia discutir qualquer coisa, né, de religião a futebol, né, não vou falar outras coisas, né, porque tem crianças por aqui, mas de religião a futebol a gente discutia tudo, né, filosofia, matemática, inclusive, né, muitas dessas coisas de arte, e eu fui influenciado pela minha irmã mais velha, que eu falei, né, que mora em Brasília, que é arquiteta e gosta muito dessas coisas. Mas dois agradecimentos em especial que eu quero fazer a ela, depois ela vai assistir essa gravação, que ela me fez gostar de duas coisas que, poxa, eu gosto muito hoje. Quem arrisca a primeira? Engenheiros do Havaí, exatamente, né? Peguei todos os discos dela, né? Eu quero tudo CD, ela tinha até uns LP em casa. E a outra é filosofia, né? Que faz abriamento para gostar de quase todas as outras coisas, né? Foi quando eu roubei lá o livro de Josta Gardner, O Mundo de Sofia, e alguns de vocês devem conhecer, e foi quando eu comecei a gostar dessas coisas. Aí minha irmã mais nova, assim como minha mãe é médica, e me ensinou uma coisa que eu acho muito importante também. Sempre que estava numa discussão e tal, aí minha irmã olhava para mim e dizia, bicho é por minha conta, né? Eu não falo assim. Tu quer estar certo ou tu quer ser feliz? Ela sempre me dizia isso, né? Aí eu disse, tá bom, vou aprender esse negócio. Aí hoje em dia eu prefiro ser feliz. Mas, ainda bem, quase sempre eu estou certo. E minha mãe, né, permitia esses momentos. E aí, em particular, minha tia está aqui também, a minha segunda mãe, me ensinou uma coisa muito importante, né? Às vezes em pequenos gestos, né, a gente nem percebe que a gente sempre está ensinando, né? Porque o processo de ensino-aprendizagem, para mim, está muito além de uma sala de aula, né? Momentos como esse fazem parte desse processo, mas os momentos, a vida, né? Onde a gente ensina e aprende. E a todo instante, a gente é professor e é estudante, né? E aí, minha tia mora no mesmo prédio lá dos meus pais, e uma coisa muito interessante que tem lá, que talvez você nunca tenha nem percebido, que vocês ensinam pra gente, muitas vezes a gente almoça junto e tal, final de semana, minha tia mora com meu tio, né? Não está aqui agora, mas moram os dois lá, e eu não vou dizer quem, certo? Mas um é Bolsonaro ao extremo, o outro é Lula ao extremo. Meu amigo, imagina aí, um lista de Bolsonaro, radicais, morando juntos. Maior prova de que
a gente pode conviver com o diferente, né? Ensinar o respeito, né? A compreensão, né? Então a gente aprende nessas coisas também, né? A tolerância, né? Que hoje em dia está meio difícil, principalmente quando a gente fala de política, né? E de futebol também, eu acho, né? Futebol não participa dessas discussões. Então, agradecer, né, em particular, vocês três, minha sogra, minha esposa e meus filhos, né, que estão aqui, é onde a gente tenta, na nossa casa, também reproduzir um pouco desse ambiente, né? Então, a gente discute, claro, respeitando as idades, né, 10, 9, 4 e 5 anos, a gente discute tudo que é possível, né? E a gente aprende, tenta aprender em todos os momentos, né? Na hora que vai cozinhar, a gente discute matemática na cozinha, né? A gente discute filosofia, discute... Antes de ontem eu estava lendo com o Gabi um livro chamado Como Eu Cheguei Até Aqui. Ele fala do Big Bang até a espécie humana, né? Então, a gente gosta um pouco bastante dessas coisas. Então, assim, eu acho que eu finalizo aqui minha apresentação. Agora era para ser o coffee break, certo? Mas já foi, né? Aqui, próximo slide, para quem quiser contribuir financeiramente para o nosso projeto, né, continuar, para que a gente possa ter outros coffee breaks também. Tenho que deixar bem claro, isso foi feito por vocês, né? A gente recebeu algumas contribuições, né? Então, o nosso projeto, né, do grupo de pesquisa e o ciclo de palestras é completamente voluntário. Então, quem quiser está aí, se quiser depois também pode me pedir que eu volte o slide. E dúvidas? Não, né? Também 5h20, né? Ninguém é mais ter dúvidas. E se tiver dúvida, aí pode vir perguntar aqui depois. Diz, Bruno. Você acha que eu estou sem voz aqui? Eu não parei de falar, por isso que foi rápido. E eu ainda ia fazer a demonstração lá, né? De que 2 elevado a 341, módulo 341 resta 2, né? Quem quiser depois eu mostro. Então, agora, missa em latim significa missão, ite missa est. Vocês agora têm uma missão, e de proclamar a beleza da matemática para toda criatura, todo aquele que com ela se encantar verá o mundo com outros olhos. E assim eu me despeço de vocês, pedindo que olhem o mundo de uma maneira mais completa. De vez em quando, cada dia da semana, vocês coloquem um óculos diferente, né, para enxergar uma coisa diferente do mundo. E se essa mensagem tiver ficado se essa mensagem tiver ficado gravada no coração de vocês, eu completei 50% da minha missão como professor. Os outros 50%, eu só digo em outra apresentação. Valeu.